Mais Sandmen aparecem, fazendo com que a fome de Fate cresça tanto que causa dor física. Greedo lembra para resistir, e Fate mal consegue segurar o impulso de devorar mais almas, percebendo que terá uma longa noite pela frente. De volta à pousada, Minnie acorda com fome e encontra um cartaz dizendo que quem derrotar o golem de areia será recompensado. Um homem misterioso explica que nem Sarudov pode derrotar o golem de areia, mas se não for derrotado, apenas a morte aguarda. Fora, Fate elimina outro Sandman, mas agora ele já aprendeu a controlar a fome entre uma alma e outra. Não é fácil, porém, ele compara a situação a beber apenas uma vez fora da água no deserto. O treinamento finalmente termina e é hora de satisfazer a gula. O timing é perfeito quando Fate sente o cheiro de uma besta coroada por perto, e ela será o prato principal da noite. Eles descobrem que a besta principal é o próprio golem de areia, que está atacando algumas pessoas. Fate chega para tomar a criatura para si, mas as pessoas não sabem com quem estão lidando e dizem que ele não será capaz de derrotá-la sozinho. Greed se pergunta se Fate está tentando ser um herói novamente, mas Fate responde que não está tentando ser herói, está apenas saciando sua fome. O monstro gigante é um nível 60 e realiza um ataque poderoso, mas Fate o contra-ataca com sua flecha de fogo. A flecha acerta, mas Fate é empurrado para trás, e o golem usa seu ataque Tempestade de Areia. Greed, sempre sabendo de tudo, alerta que uma vez que Fate seja puxado para dentro da tempestade, ele será esmagado por pedras. Então Fate decide que terá que cortar o monstro e seu feitiço. Ele transforma Greed em uma foice para fazer isso e se prepara para finalizar o combate. No entanto, o núcleo do monstro escapa para a areia, então Fate troca para o grande arco. Greed explica que ele precisará de 20% das estatísticas de Fate para atingir o núcleo, então Fate concorda e adiciona fogo ao ataque. Esse novo ataque é tão poderoso que não só destrói o núcleo como também irrompe da superfície, e a habilidade de gula de Fate rouba o ataque Tempestade de Areia. As pessoas que Fate resgatou ficam maravilhadas com o desempenho, já que nunca viram alguém com tanto poder, mas comentam que ele parece um pouco suspeito. Eles se apresentam, e Fate se apresenta com seu apelido, Corpse, Cadáver. O grupo fica surpreso ao ver que Fate mal tem equipamentos, e ele pergunta a Greed se deveria comprar alguns. Greed observa que Fate não precisa de nenhum. Ele tem a capacidade de roubar habilidades dos inimigos e aumentar suas próprias estatísticas. Pessoas normais não podem fazer isso, então são elas que precisam de equipamentos. Na manhã seguinte, Minnie se prepara para caçar o golem de areia e fica furiosa quando Fate revela que já o derrotou. Fate vai coletar a recompensa, mas Minnie acha ele ridículo por usar uma máscara. Fate explica que derrotou a besta como Corpse, então precisava coletar a recompensa como Corpse também. Nesse momento, Sam Rudolph chega para cumprimentar o homem que derrotou o golem de areia. Ele afirma que Corpse passará a servi-lo a partir de agora e não tem direito de recusar. Fate fica um pouco confuso, mas o homem explica que ele não tem escolha, pois quando um cavaleiro sagrado faz uma decisão, os outros devem simplesmente obedecer. Minnie não aceita isso e explica que Corpse já é dela. Rudolph desrespeita a garota e manda ela voltar para sua mamãe, mas Minnie lhe ensina uma lição ao mandá-lo sair pela janela do prédio. Fate imediatamente percebe que isso será um grande problema e decide que eles precisam sair da cidade enquanto ainda tem a chance. Algum tempo depois, Fate se pergunta se Minnie realmente possui a habilidade da gula, já que ela está constantemente enfurnando comida. Minnie explica que a raiva consome muitas calorias e Fate se questiona para onde vai toda aquela comida. Minnie fica furiosa ao ouvir isso, fazendo com que sua arma se torne tão pesada que a carruagem deles é destruída. Reparar isso vai custar uma fortuna a Fate, e ele fica surpreso ao ver que Minnie simplesmente faz o que bem entende enquanto já segue em frente. Eles entram em uma cidade aparentemente tranquila, mas Greed aponta que estão bem próximos de Galelion, e que os monstros representam uma grande ameaça. É claro que alguém muito poderoso está protegendo aquela vila, e eles conseguem avistar um castelo ao longe. Eles encontram o chefe da vila e notam que ele possui uma espada sagrada. Ele deve ser um cavaleiro sagrado e provavelmente a pessoa poderosa que protege a vila. Antes de permitir que fiquem ali, o chefe exige lutar contra Fate. Há algo diferente nesse homem, pois ele é imediatamente capaz de perceber que Fate está usando a habilidade de identificar nele. Esse homem, de alguma forma, sabe que Fate está no nível 1, mas suas estatísticas ultrapassam 2 milhões. Fate quer saber quando o homem usou identificar nele, mas o chefe não está interessado em conversar e só quer lutar. Fate, que nunca recua, aceita o desafio e os dois começam a luta. A luta, no entanto, não dura muito, e o chefe acaba vencendo.
Fate assume que sua derrota significa que não poderão ficar ali, mas o chefe sente que há um propósito para sua chegada. Ele permitirá que fiquem, mas com a condição surpreendente de que Fate treine sob sua orientação. O chefe diz que há algo especial em Fate, mas nosso protagonista desconfia de algo suspeito. O homem observa que Fate não sabe como contrapor a habilidade de identificar e prevê que ele não está aproveitando ao máximo suas outras habilidades. Ele supõe que isso se deve ao fato de o corpo de Fate não ter se acostumado a todo o seu novo poder. Embora a abordagem atual de Fate funcione bem contra monstros, ela definitivamente não funcionará contra outros humanos poderosos. Greed fica cada vez mais cético, especialmente porque o chefe não pede nada em troca, mas Fate observa que não é todo dia que alguém tem a oportunidade de aprender diretamente de um cavaleiro sagrado. Fate concorda com a condição, e o chefe se apresenta como Eren. Minnie chega e Eren percebe imediatamente que ela é uma guerreira muito capaz. O treinamento começa com combate corpo a corpo, pois Eren acredita que essa é a melhor maneira de aprender a controlar as estatísticas. Eren sabe que isso é algo com o qual Fate tem dificuldades, já que é muito comum entre os guerreiros que de repente se tornam muito mais fortes. O treinamento começa, e Eren dá várias dicas a Fate ao longo do caminho. Ele corrige a postura de Fate e explica que, quanto mais ele flexionar, mais fracas e lentas suas ações serão. O mais importante, porém, é que Fate poderá gerar mais poder a partir de um estado relaxado. Relaxar também permitirá que ele acesse seu poder inconsciente. O treinamento está indo bem, mas Fate sente uma dor imensa quando a gula começa a agir. Eren percebe que os olhos de Fate mudaram de cor, mas é forçado a recuar ao notar que Fate está se movendo muito melhor agora. Eles continuam lutando, e Greed observa que Fate está conseguindo se mover bem, apesar de estar quase morrendo de fome. O treinamento termina por aquele dia, mas Fate sente o cheiro de um monstro e se pergunta se está no castelo. Nesse momento, Eren grita, mas logo se revela que é apenas porque Minnie organizou uma festa de comida solo. Eren sai para procurar mais comida, e Fate faz algo travesso com Minnie, enquanto Greed o avisa para não fazer isso. Mais tarde, à noite, Eren caminha de volta para casa e para por um momento para olhar tristemente para o castelo. Ao chegar em sua casa, Fate encontra uma pintura da família de Eren, e Greed observa como o filho de Eren se parece um pouco com Fate. Greed começa a perceber algo e acha que agora entende porque Eren é o chefe de uma vila no meio do nada. Minnie acorda e fica furiosa quando descobre que seu rosto foi vandalizado. Algum tempo depois, Eren faz Fate tentar bloquear seu ataque usando apenas um bastão. Fate acha que o bastão vai quebrar, mas Eren aponta que o treinou pessoalmente, então ele deve estar preparado. Fate consegue evitar ser cortado ao meio e pensa em como deve prever o ângulo da espada do oponente para deslizar seu bastão pela lâmina. Eren fica muito satisfeito com o progresso de Fate e lhe diz que agora ele é capaz de controlar suas imensas estatísticas. Minnie quer recompensar o garoto, mas na verdade está apenas se vingando, dando-lhe um cavanhaque. Naquela noite, Fate explica seus planos de partir no dia seguinte e agradece a Eren. Ele quer que Minnie também o agradeça, mas ela está ocupada demais devorando comida novamente. Eren diz que não há problema, então eles devem aproveitar a comida à vontade. Infelizmente, o fundo sem fim de Minnie explica que tudo para ela tem o mesmo sabor. Ela perdeu seu sentido de gosto devido à sua habilidade de ira, e Greed revela que isso tem um preço. Minnie compartilha seu objetivo de alcançar algo, e Eren parece ter o seu também, já que, mais uma vez, ele olha para o castelo. É então que ele revela, chocando a todos, que aquele castelo foi seu há 15 anos. Um dia, ele teve que deixar o castelo, mas ele foi atacado, e seu filho tentou desesperadamente defendê-lo. Infelizmente, sua família e o povo foram derrotados por uma besta coroada que havia se tornado incrivelmente poderosa devido à agressão acumulada. Desde então, o castelo pertence a uma Gênese da Morte, um Senhor Lich. Eren diz que sua família ainda está nas garras daquela criatura, mas para surpresa de todos, ele para de falar quando percebe algo errado com Fate. Fate sai para fora, mas Eren o segue, pois sabe que Fate está planejando ir ao castelo. Eren decide acompanhá-lo também, pois esta é uma grande oportunidade de colocar seu passado para descansar. Minnie decide ficar na vila, provavelmente para comer tudo o que conseguir, e o pequeno empresário pede 50 de ouro por seus serviços. Momentos depois, Fate elimina um dos guardas do castelo, e Eren fica impressionado com a flecha mágica de Fate, uma técnica tão difícil de dominar que até mesmo os estudos sobre ela foram abandonados na capital. Fate é humilde sobre sua habilidade, mas Greed exige todo o crédito por ser tão impressionante. Eles passam por vários esqueletos guardas para entrar no castelo, e o som de música parece ser um convite. No segundo andar, Eren fica chocado ao ver seu filho tocando piano.
Eren fica absolutamente atônito e se recusa a acreditar no que está vendo quando vê também sua esposa lá. Seus nomes são Luke e Diana, e ambos estavam esperando por ele para trazer o leite. Eren pensava que eles estavam mortos, mas eles não sabem do que ele está falando e só perguntam se ele cumpriu sua missão. Eren cumpriu, então eles querem saber todos os detalhes. Greed observa que, na verdade, eles não estão vivos. Eren se prepara para dar ao filho um souvenir que trouxe, mas Fate fica chocado quando Luke o apunhala. Eren não é tolo e já tinha percebido a intenção de Luke, observando como o filho se fortaleceu para proteger o castelo durante sua ausência. Luke está furioso e diz que isso aconteceu porque Eren sempre os abandonou em nome do trabalho. Ele sempre escolheu sua lealdade à capital em vez de sua família, e Luke não consegue acreditar que o pai só tenha aparecido depois de tanto tempo para acabar com suas vidas. Fate planeja usar sua habilidade de visão para cortar através da ilusão, mas Greed revela que isso também significaria destruir todos eles. As almas devoradas pela gula nunca podem passar, é como se estivessem presas em um inferno sem fim, sem esperança de salvação. Luke ataca novamente, mas Fate decide que não pode fazer isso com eles. Eren, por sua vez, diz que quer lidar com isso sozinho, então Fate corre para encontrar o Lich. Fora da sala, Fate consegue sentir o Lich entre a multidão. Ele o localiza e usa uma flecha mágica para forçá-lo a aparecer. O Lich é incrivelmente poderoso, com todas as suas estatísticas acima de 1 milhão. Fate, usando o que aprendeu no treinamento, começa a lutar contra o Lich e consegue destruir sua arma. No entanto, o Lich ainda tem o poder de controlar os corpos, e eles começam a implorar para Fate que o salve. Fate se recusa a atacá-los, o que o coloca em uma posição extremamente difícil. Felizmente, Eren chega e corta os tendões dos membros deles, imobilizando-os. Eren vê o cadáver de sua esposa na multidão e começa a relembrar o tempo em que sua família implorou para que ele não partisse em uma missão perigosa. Ele se culpa por não ter retornado mais cedo e decide que agora deve assumir a responsabilidade e acabar com o sofrimento deles. Ele usa sua habilidade Gran Cross para lançar uma poderosa luz sobre eles, mas não é suficiente. Greed diz a Fate para não tornar isso um hábito quando ele pega uma espada sagrada, e Fate o ajuda a reforçar o ataque de Gran Cross. O poder combinado dos dois ilumina toda a sala e apaga o Lich maligno da face da terra. Após isso, Eren se desculpa com sua família, e seus espíritos aparecem. Eles dizem a Eren que não é culpa dele, mas Eren sabe que foi. Ele se arrepende por tê-los deixado para trás e pede desculpas. Ele promete viver uma vida de maneira que honre a memória deles e finalmente dá ao filho o presente que havia prometido. Eren se despede de sua família espiritual, e a ilusão começa a desaparecer. O Lich tenta fazer uma última tentativa de tirar a vida de Eren, mas Fate destrói a criatura, e sua habilidade de gula rouba todas as incríveis estatísticas do Lich. Fate sente uma dor intensa por um momento, mas está feliz por Eren finalmente poder se despedir. Eles estão agora livres, e Eren diz que, assim que terminar o que precisa fazer, se reunirá à sua família. Depois disso, Eren explica que superou seu limite de nível e assume que isso aconteceu por ter lutado ao lado de Fate. No entanto, ainda há uma horda inteira de monstros que precisa ser derrotada, então os dois decidem ter uma competição. Mais tarde, Eren paga Mine pelos serviços de proteção à vila, e Mine explica que o dinheiro é necessário para reconstruir a vila. Essa pequena capitalista revela que o dinheiro não mente e que isso é algo que uma pessoa aprende se viver o suficiente. Eren então lembra de onde já tinha visto Mine antes. 50 anos atrás, monstros apareceram nessa vila, e ele chegou a vislumbrá-la. Fate fica chocado ao ouvir como isso aconteceu há tanto tempo, e mais surpreendente ainda é quando Eren diz que Mine parecia exatamente a mesma. Mine elogia a boa visão de Eren e lhe diz que, com 1000 anos de treinamento, ele poderia até alcançar ela um dia. Ela aponta que os humanos têm seus limites, e Eren se pergunta o que isso a torna. A explicação de Mine é simples. Ela é um fantasma, alguém que não pode morrer. Quando o olho de Fate volta ao normal, ele revela a Eren que possui uma condição que exige que ele mate monstros com frequência. Para surpresa de Fate, Eren sabe que a alma de Fate é afetada por isso. Eren diz a Fate para voltar à vila depois de cumprir o que precisa fazer, pois tem algo muito importante para lhe contar. Em outro lugar, Memel fica maravilhada ao ver que Rafael conseguiu a Pedra Filosofal. Ela duvidava dele no início, mas agora começa a acreditar que ele pode realmente alcançar a imortalidade. Quando um servo entra na sala, Rafael pergunta sobre Ado, mencionando que não o viu desde que voltaram. Rafael fica surpreso ao saber, pelo servo, que seu irmão foi morto durante a caçada. O servo acrescenta que o tal Corpse é um monstro, mas também um lutador habilidoso. Dominado por uma onda de raiva,
Rafael se concentra em descobrir quem realmente é o Corpse. Algum tempo depois, Fate fica irritado ao ver Minnie devorando toda a comida deles, mas ela lhe oferece um pouco. Minnie usa Fate como se fosse uma cama, mas reclama de como ele não fica quieto, o que a impede de dormir bem. Fate protesta contra as insinuações, mas Minnie já está dormindo profundamente. Fate quer saber mais sobre o passado de Minnie, mas Greed apenas diz que, se continuarem viajando juntos, ele terá uma ideia sobre isso. Fate está disposto a esperar, mas Greed o avisa para não cavar muito fundo. Perto dali, Roxy diz ao seu grupo que eles estão perto da fronteira de Galia. Eles chegam à pequena vila que Fate havia deixado, e Roxy explica que um Lich Lord Crown Beast tomou o castelo nas proximidades. Eles verificam o castelo, mas não sentem a presença de nenhum monstro ali, concluindo que deve ter sido libertado. Aron chega para cumprimentá-los, e Moogan faz uma reverência profunda. Moogan nunca imaginou que teria a oportunidade de conhecer o grande Aron Barbados, chefe da família Barbados e expert em esgrima, conhecido como a Lâmina da Luz. Aron ignora o pobre Moogan e, surpreendentemente, já conhece Roxy. Ele conhecia os pais dela e foi ele quem deu o nome a ela. Aron os informa sobre sua aposentadoria como herói. Ele falhou em proteger aqueles que mais amava e, por isso, não tem mais motivos para lutar. Roxy fica impressionado ao saber que ele foi capaz de derrotar o Lich que tomou o castelo, mas Aron revela que não fez isso sozinho. Miriam, curiosa, quer conhecer o poderoso aliado de Aron, e Roxy menciona que precisa do nome dele para o relatório que envia de volta à capital. No entanto, para surpresa de todos, Fate havia pedido a Aron que não revelasse seu nome a ninguém, e Aron pede desculpas, dizendo que é um segredo. Eles se preparam para partir, mas Aron pergunta se foi ideia de um Valeric enviar Roxy na expedição para Galia. Roxy responde que foi uma escolha dela mesma, mas Aron acredita que ela foi manipulada. As famílias Hart e Barbados sempre foram um incômodo para os Valerics. Roxy não se importa, pois fará qualquer coisa para proteger seu povo, e Aron fica chocado ao ouvir que o pai dela faleceu. Nesse momento, Roxy fica surpresa quando Aron oferece treiná-la para lutar em Galia. Ele insiste tanto que ela aceita com prazer. Eles começam o treinamento enquanto o restante do grupo cuida da vila. Aron percebe que Roxy foi bem treinada por seu pai e ela reforça sua determinação de se tornar mais forte para proteger todos ao seu redor. Enquanto isso, Fate e Minnie já caminham há algum tempo e chegam a uma espécie de ruínas dentro de Galia. Minnie revela de forma surpreendente que foi nesse lugar que ela nasceu. Ela foi levada para a capital imperial logo após o nascimento, então não se lembra nada do local. Fate não consegue acreditar, já que Galia foi destruída há 4.000 anos. Continuando a caminhada, eles se deparam com uma estranha estrutura que se assemelha a um casulo. Greed explica que aquilo é chamado de quimera. Foi uma arma biológica que o exército de Galia testou nos velhos tempos. Trata-se de um recipiente que contém vários monstros fundidos, mas Greed menciona que deveria ser chamada de falha, pois esses monstros deveriam ter sido desativados. Minnie lembra Fate que ele ainda lhe deve um favor, e ele percebe que isso significa que ela quer que ele lute contra a criatura. Sua habilidade de identidade revela que essa coisa possui estatísticas assustadoramente altas e apresenta um erro ao tentar ler suas habilidades. Greed explica que, como os monstros foram misturados, a criatura é instável demais para ser lida corretamente. Este ainda está felizmente no estágio de larva, então eles devem ser capazes de derrotá-lo, mas isso choca Fate, já que significa que essa coisa gigante ainda nem está completamente crescida. Minnie explica que, enquanto sua alma estiver intacta, eles podem danificar seu corpo, mas ele não morrerá. Por isso, ela precisa que Fate use a parte da sua habilidade de gula que consome almas. A habilidade dele é a mais pecaminosa de todas as habilidades dos 7 pecados capitais. Minnie termina de falar e desperta a criatura. A coisa é gigantesca, e Fate não entende porque há um humano dentro dela. Ela também tem os mesmos olhos vermelhos que ele, e Minnie explica que isso é apenas para intimidá-lo. Greed também sabe disso e diz a Fate para parar de olhar diretamente para ela, pois ele ficará congelado e incapaz de se mover. A garota dentro é o núcleo da quimera, e Minnie precisa que Fate a acabe de vez. Fate hesita, pois qualquer alma que ele devore sofrerá um tormento eterno, mas Minnie explica que essa garota não passa de um monstro usando pele humana. Ambos morrerão se ele continuar sendo ingênuo, e a quimera prova isso ao usar um ataque massivo. Fate quer usar a foice, mas Greed explica que não será capaz de cortar o ataque, pois sua magia funciona indiretamente, causando danos com a lava. Minnie pede para que eles recuem e cuida da onda de lava. Então, decidem se separar. Minnie consegue cortar seu braço, e Fate fica feliz em ver que suas flechas mágicas de petrificação funcionam. Mas é cedo demais para comemorar.
já que a gigante quimera pode se regenerar. Fica claro o quão feroz é o inimigo, já que é uma arma capaz de lutar sem parar, sem nenhum apoio. Minnie ataca novamente, e Fate percebe que ela parece estar atingindo mais forte do que antes. Greed explica que Slot se torna mais pesado e mais poderoso a cada golpe. A grande desvantagem é que isso reduz bastante a sua agilidade no processo. O monstro fica furioso por ter perdido o braço novamente, e Fate sente uma pressão estranha. A criatura passa por uma metamorfose, então Minnie avisa Fate para ficar de fora. Fate se lembra de Roxy e se pergunta se ele está sendo protegido novamente. Ele sabe que não poderá levantar a cabeça só sendo protegido o tempo todo e quer mudar. Fate quer ser aquele que realmente ajude Roxy e deseja ter poder. Ele sabe o que precisa fazer e diz a Minnie que se colocará em um estado de meia fome. Minnie sabe dos perigos disso. Ela avisa que, se ele não tomar cuidado e se aprofundar demais, a gula o dominará. Fate está bem ciente e faz isso mesmo assim. Ele inicia o processo, mas sabe que, se errar, todos pagarão o preço. O processo é extremamente doloroso, mas Fate faz o seu melhor para controlá-lo. Minnie segura a besta, mas Fate logo explica que está pronto e é hora de começar a revidar. O monstro dispara suas penas explosivas, mas Fate tem uma ideia de como usá-las. Greed percebe o que ele está planejando e se transforma em um arco. Ao explodir algumas penas, a areia se espalha por toda parte, cobrindo a besta. Fate dá 10% de seus status para Greed enquanto usa a habilidade de tempestade de areia em sua flecha. O ataque petrifica a gigante por um momento, então Minnie desperta Slot e libera o poderoso ataque. Fate fica impressionado, mas Greed diz para ele se concentrar, pois precisam derrotar o monstro antes que ele se regenere. A quimera se protege com uma barreira, e Fate fica chocado ao ver que sua foice nem consegue quebrá-la. Greed explica que Fate precisa ler o fluxo do poder mágico e mirar no ponto mais fraco, então ele faz exatamente isso. A barreira é quebrada, mas Fate acidentalmente olha diretamente nos olhos dela. A quimera se afasta o mais rápido possível, e o olho de Fate começa a sangrar. O tempo está se esgotando, então Minnie diz para ele subir em seu machado para que ela o envie para o céu. Eles precisam se apressar porque a quimera chamada Aniel está prestes a se recuperar. Minnie o lança para o alto, e Greed revela que Fate agora pode usar sua técnica secreta de segundo nível. Isso custa 20% de seus status, mas dá à foice um novo poder. Greed diz para ele mirar no centro do poder mágico, então Fate se concentra muito para encontrá-lo. No entanto, justo quando ele chega perto, a quimera o prende em sua barreira. Greed consegue perceber instantaneamente que estão em grande perigo, pois a quimera planeja se autodestruir e levar Fate com ela. Fate precisa agir rápido, então usa um ataque chamado Inferno Mortal. O ataque acerta o núcleo da quimera, mas algo estranho acontece. Fate vê um monte de crianças e se pergunta se sua habilidade de telepatia foi ativada. As crianças começam a desaparecer, mas duas meninas permanecem. Surpreendentemente, uma delas é a quimera e a outra é Minnie. A habilidade de gula de Fate é ativada, e a luta termina, mas ele não sente a habitual euforia que sente após uma vitória. Em vez disso, ele sente apenas uma tristeza apertando seu peito. Greed diz que isso é normal, já que, apesar de a garota ter se tornado uma quimera, ele ainda devorou uma de sua própria espécie. Não há prazer em fazer isso. Minnie expõe a garota e explica que ela esqueceu o que aconteceu todos aqueles anos atrás. Tudo o que ela sabe agora é que, quando alguém se torna uma quimera, precisa ser morto. Senão, muitas mais pessoas morrerão. Fate pensa sobre o quão perigosa é sua habilidade de gula e teme que, um dia, ele possa se tornar algo que precise ser morto. Fate pede um favor a Minnie e diz que, se algum dia perder o controle de si mesmo, quer que ela acabe com sua vida. Ela é a única que pode pará-lo se ele enlouquecer. Minnie, surpreendentemente, o abraça e concorda em fazer isso. Fate pede desculpas por ter que pedir, mas agradece por ela ter concordado. Mais tarde, Fate decide seguir para a Babilônia, mas Minnie tem trabalho a fazer lá, já que prometeu a algumas pessoas que construirá uma vila para elas. Surpreendentemente, Minnie diz que tem a sensação de que Fate encontrará sua morte antes que se encontrem novamente. Em seguida, Greed atinge o nível 3 e se transforma em um escudo mágico. Isso reseta todos os seus status, então Minnie chama isso de ridículo e começa a ir embora. Fate implora para ela ajudá-lo a caçar até que ele recupere seus status, mas ela só quer saber o quanto ele está disposto a pagar. Algum tempo depois, Fate chega a Babilônia. É a muralha defensiva entre o reino e Gália. As muralhas são incrivelmente fortes e resistiram por milênios aos ataques dos monstros de Gália.
Greed explica que já esteve lá antes, com seu portador anterior. Esse portador também tinha uma habilidade de pecado mortal, mas faleceu e os deixou para trás. Greed aponta que os humanos são mortais, mas não poder morrer é horrível, pois eles sempre têm que se despedir das pessoas. Fate se pergunta se Greed é imortal, e Greed explica que armas dos pecados mortais não podem ser destruídas. Enquanto caminhavam por Babilônia, um homem anuncia que o novo senhor de Babilônia chegou da capital real. Fate coloca a máscara nervosamente, e Greed o lembra de se acalmar. Todos celebram a chegada de Roxy, e Greed timidamente diz a Fate para acenar como todo mundo. Então Fate ouve alguém dizendo que ela vai morrer, mas se pergunta se foi apenas sua imaginação. Não foi, pois uma misteriosa garota diz que Roxy vai morrer ali. Algum tempo depois, Fate explica que uma variedade de guerreiros se reúne em Babilônia. Antigos cavaleiros sagrados e até pessoas com rancor contra cavaleiros sagrados. Greed explica que, se alguém for forte o suficiente, sua culpa será perdoada em Babilônia. Está claro que eles precisarão de toda a ajuda possível para lidar com os monstros, então é o lugar perfeito para Fate. Alistair se apresenta para Roxy e compartilha seu arrependimento por não ter conseguido salvar o pai dela, apesar de ter servido ao seu lado. Ele se desculpa, mas Roxy diz para ele levantar a cabeça, pois ela está ali para seguir os passos de seu pai. Juntos, eles irão defender Galiate dos monstros e proteger o povo. Esse cara olha profundamente nos olhos dela, mas Miriam não gosta dele nem um pouco. Ela se prepara para intervir, mas Mugen a impede e a lembra que mexer com o cavaleiro sagrado pode custar sua vida. Roxy não demonstra interesse por esse cara e diz aos seus companheiros que eles irão explorar a cidade. Fate lamenta o quanto tudo é caro nessa cidade, e Greed para de repente ao ver uma linda bainha que parece chamá-lo pelo nome. Fate assume que será muito cara, mas Greed o chama de pão duro e lembra que ele sempre pode caçar monstros para ganhar dinheiro. O dono da loja se revela um cara estranho, pois parece saber exatamente o tipo de dano que as roupas de Fate sofreram. Greed pensa que isso significa que podem confiar no sujeito e diz a Fate para comprar a bainha. O dono da loja explica que a bainha que Fate está vendo é apenas um modelo de exposição, mas ele pode fazer uma sob medida para a espada de Fate. O homem nunca viu uma espada como a de Greed e Greed diz a Fate que sua glória é tão óbvia que ele não conseguiria escondê-la mesmo que tentasse. O dono explica que uma bainha para uma espada única como a dele vai custar 500 moedas de ouro, mas isso está muito além do orçamento de Fate, que sai correndo da loja. As coisas já são caras o suficiente em Babilônia e eles precisam garantir que possam cobrir suas despesas diárias antes de mais nada. Nesse momento, um grupo de guerreiros chama Fate, chamando-o de o cara da máscara de caveira. Eles presumem que ele queira construir sua reputação em uma caça a monstros para poder trabalhar como soldado na capital, mas Fate explica que não está procurando trabalhar para ninguém. Os guerreiros se desculpam, e Greed aponta que, se Fate se vestisse melhor, não teria esse tipo de gente se metendo com ele. Fate finalmente concorda, e os dois ficam empolgados para caçar uma porção de bestas e ganhar muito dinheiro. Eles atravessam a fronteira de Gália e descobrem que o lugar fede muito. Carcaças de monstros estão por toda parte, e esporos levemente tóxicos preenchem o ar. Greed o avisa para não respirar fundo, já que respirar demais pode fazer um monstro crescer em seus pulmões. Nesse momento, Greed aponta que uma estampida está se aproximando. É um bando de orcs armados com armas pequenas. São cerca de 50 deles, e são inteligentes, então provavelmente usarão um ataque coordenado. Greed recomenda que Fate os enfrente como se fossem humanos, e Fate planeja usar essa oportunidade para mostrar as habilidades de combate que Aron lhe ensinou. No entanto, os guerreiros saltam na frente, então Greed diz a Fate para se apressar e roubar os abates, já que Espada Gananciosa quer sua bainha chique. Fate não quer ser rude, mas, felizmente, mais orcs aparecem para se juntar à luta. Fate imediatamente entra em ação e Greed se transforma em um escudo. Ele bloqueia ataques físicos e mágicos, sendo praticamente uma fortaleza móvel. Fate tenta pensar em um plano de ataque, mas Greed diz para ele avançar, para que ele possa mostrar o que o escudo é capaz de fazer. Greed faz Fate passar por cima de todos, e Fate fica impressionado com a facilidade de simplesmente esmagar todos os orcs à sua frente. O ataque é chamado de escudo arremessado. Requer muita força, mas Fate tem o suficiente, então ele apenas atropela todos os monstros. O número de orcs é insano, então a habilidade de Gula de Fate é ativada várias vezes. A luta acaba, mas Fate acha estranho que sua habilidade de Gula não está se ativando como antes, e eles se perguntam se esse novo controle é o que Aron estava treinando nele. Em seguida, em uma guilda, todos ficam surpresos ao ver quantas orelhas de orc Fate conseguiu sozinho, e ele as entrega. Os guerreiros de antes o acusam de roubar as orelhas,
Mas Greed pensa sobre como esses guerreiros inúteis seriam um jantar dos orcs se não fosse por Fate. Um dos guerreiros tenta pegar as orelhas, mas Fate lhe dá uma chance de recuar. O idiota não ouve, então Fate o esmagou. Os outros guerreiros tentam fazer Fate tirar sua máscara, mas as coisas não acabam bem para eles. Um dos caras quase consegue atacar, mas acaba levando um chute nos testículos. Fate recebe 100 moedas de ouro pelas orelhas de Orc, mas Roxy chega inesperadamente. Ela pensa que ele está causando problemas, mas Fate, disfarçado de corpo, explica o que aconteceu. Roxy determina que o corpo pode ter exagerado um pouco, mas, de fato, foi em legítima defesa. Ela se culpa parcialmente pela queda de Babilônia em um pouco de caos, então decide não punir o corpo. Ela também se alivia para os vagabundos que ele derrotou, dizendo-lhes que passarão uma noite na prisão para refletirem sobre suas vidas miseráveis. Mira tenta tirar a máscara de Fate, mas Mugen acha que as máscaras são úteis para esconder rostos feios. Fate se apresenta formalmente como corpo, mas Mira aponta o óbvio ao dizer que esse não é seu verdadeiro nome. Antes de sair, Roxy diz que o corpo deveria cuidar melhor de sua aparência, o que deixa nosso protagonista envergonhado, fazendo com que ele corra imediatamente para comprar roupas novas. Eles acham que o corpo parece fraco, mas sabem que isso não pode ser verdade, já que ele derrotou todos os vagabundos na guilda. As roupas de Fate estão bastante rasgadas, então Greed sugere que eles façam uma atualização. No entanto, Greed é ganancioso e recomenda que eles comecem comprando sua cara bainha. O dono da loja aparece do nada e se apresenta como Jade. Jade abriu sua loja de equipamentos há 3 meses e adoraria se o corpo usasse seu equipamento em batalha. Jade ainda não fez nome para si mesmo, então o fato de o corpo usar seus itens seria uma ótima propaganda. Jade esteve esperando pelo guerreiro certo e, ao ver Fate, ele com certeza encontrou o jackpot. Fate aceita o acordo e o homem faz um grande upgrade nos equipamentos de Fate. Fate manda Greed se calar quando ele faz um comentário sarcástico e acaba tendo que se desculpar com Jade quando Jade acha que ele estava falando com ele. Jade é um empresário frugal, pois ainda cobra Fate pelos equipamentos, mas Fate reclama um pouco, e Jade dá um desconto, oferecendo os itens por metade do preço. Isso custa Fate 40 moedas de ouro, mas Greed lembra ele que ele sempre pode caçar mais monstros para ganhar dinheiro. Fate pisa em uma multidão e eles encontram um lugar de comida que está bastante movimentado. Greed acha que é porque a comida é deliciosa, mas nosso protagonista está faminto e comeria qualquer coisa. Acontece que a multidão é formada por incels, e o verdadeiro motivo pelo qual estão lá é uma garota. Fate fica chocado com essa mulher e percebe que não consegue desviar o olhar. Ela se aproxima diretamente de Fate. Ela sabe seu verdadeiro nome, o que deixa Fate surpreso, já que ele está usando sua máscara. Ela explica que é porque eles são do mesmo tipo, e nosso herói faminto percebe que ela deve ter uma habilidade de pecado mortal também. Seu nome é Eris, a Eris da luxúria. Eles se sentam para beber uma bebida saborosa, e Eris pede para Fate tirar a máscara, já que a habilidade de alteração de percepção não funciona nela. Ela também quer dar uma olhada melhor em seu garoto, mas seus olhos fazem algo com ele. Ela pede desculpas, explicando que é um efeito colateral de sua habilidade de luxúria, que emite um efeito de charme incontrolável. Qualquer pessoa atingida por ele acaba se apaixonando por ela. Eris surpreendentemente revela que tem observado Fate há muito tempo, desde o primeiro episódio. Eris explica que ela faz parte da segunda geração, então não conhece bem ninguém da primeira geração, como Minnie. Eris não se dá bem com Minnie, dizendo que é porque ela está mais desenvolvida do que ela. Eris parabeniza Fate por matar Anil e o agradece por poupá-la de ter que fazer isso. Essa garota parece saber de tudo, mas Eris explica que foi ela quem moveu o casulo para lá. As quimeras vêm todas da capital de Galia, e ela acha que ainda há algumas por aí. Se permitirem que elas amadureçam, isso causará grandes problemas. Considerando o quão fraca a classe dos Cavaleiros Sagrados se tornou, eles não serão capazes de exterminá-las. Eris deixa isso de lado por enquanto para chegar ao verdadeiro motivo de querer encontrar Fate. Ela explica que, além de possuir uma habilidade de pecado mortal, ela também é uma guardiã do reino. Nada é mais importante para ela do que o reino. Mesmo que algo cause uma grande perda hoje, se beneficiar o reino por centenas de anos, ela aprovará. Fate não entende o que ela quer dizer, mas fica chocado quando Eris revela que Roxy vai morrer em Galia. Fate fica furioso, pois está claro que Eris quer que Roxy morra, mas ela começa a falar sobre agressão. Ela explica que, quando um monstro é morto, sua agressão permanece. Essa agressão nunca desaparece e, ao longo dos anos, vai se acumulando aos poucos. Eventualmente, ela dá origem a uma besta coroada, e o mesmo fenômeno pode ocorrer entre os humanos.
Atualmente, há muita opressão, discriminação e miséria causadas pelos Cavaleiros Sagrados. Toda a agressão voltada contra eles está se acumulando dentro das pessoas. Roxy é amada por todos os habitantes, então a onda de agressão gerada pela sua morte se combinará com toda a agressão que tem se acumulado ao longo do tempo. Toda essa raiva será o combustível para o nascimento de um ser humano com um tipo completamente novo de poder, e entre eles estará o futuro pilar do reino, alguém com uma habilidade incrível. Eris acredita que esse é o plano perfeito e a prova, pois a morte de Roxy guiará o reino para uma direção melhor. Arbo fica extremamente irritado e aponta que nada de bom virá da morte de Roxy. Nenhum dos Cavaleiros Sagrados se importa com o povo da mesma forma que ela. Fate sai antes de perder a compostura, mas Eris reflete sobre o fato de que o plano já está em andamento e não há como detê-lo. Arbo nunca esteve tão enfurecido. Ele não se importa quem está por trás disso e não tem receio de lutar contra quem for necessário. Fate faz um juramento de proteger Roxy a qualquer custo. Algum tempo depois, Roxy recebe a notícia de que perderam contato com um de seus esquadrões em Galia. Ela prepara todos para resgatar a equipe, decidindo que irão para Galia imediatamente. Fate retorna à loja, onde Jade lhe explica que eles precisam de um material chamado Pedra de Pato para fabricar a bainha de sua espada. É um material difícil de encontrar e que é controlado pelo reino, então Jade não sabe quando mais chegará. Greed sugere que eles mesmo procurem por isso, e Jade informa que a Pedra de Pato pode ser encontrada em Galia. Fate olha o mapa do local para onde estão indo, mas é aqui que este vídeo termina. Continua no próximo vídeo da parte 4. Obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar nossas notificações para mais vídeos. Até a próxima.